Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, e o versículo 23, Jeremias 13, 23, ou então acompanhe aqui no telão. O tema da minha mensagem hoje é princípios para quebrar maus hábitos. Princípios para quebrar maus hábitos. Nós iniciamos uma série de mensagens há 2 domingos sobre hábitos sobrenaturais. Hoje é a segunda mensagem dessa série, porque domingo passado nós tivemos a ceia. Então, princípios para quebrar maus hábitos. Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Será que o leopardo pode mudar as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que já estão acostumados a fazer o mal. Uau! Eu vou repetir. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou então o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, se vocês estão acostumados a praticar o mal. Antes de entrar nessa mensagem que Deus tem para nós neste lugar, eu quero lembrá-lo daquilo que nós já compartilhamos na primeira semana dessa série de mensagens. 3 verdades fundamentais sobre os hábitos. Nós falamos já isso. Primeira verdade, os hábitos alcançam aquilo que os sonhos só imaginam. Aquilo que você sonha e imagina, você não vai alcançar se não tiver hábitos para alcançar isso que você sonha, isso que você tanto deseja. Você pode ser um eterno sonhador e nunca viver nada, ou você pode ser um eterno sonhador que vive os hábitos para alcançar o que deseja e viver todos os sonhos que Deus coloca no seu coração. Então, os hábitos alcançam aquilo que os sonhos só imaginam. Segunda verdade, pequenos hábitos, grandes resultados. Eu já falei isso aqui, eu já preguei. Você pode depois assistir essa mensagem no YouTube. Só estou aqui recapitulando um pouco para nós entrarmos na mensagem de hoje. Pequenos hábitos, grandes resultados. Eu falei aqui de vários pequenos hábitos na área da saúde, nas finanças, no casamento, que podem trazer grandes resultados. Falamos sobre a parte financeira, por exemplo. Existe um poder no juro composto, que é uma bola de neve, que você vai tirar os dividendos num futuro que você determina. E falamos aqui que um aporte de só R$30 por mês, numa conta que rende 1%, 12% ao ano, menos o imposto de renda, você vai pagar vai ter um rendimento de 10%. Em 30 anos você tem mais de R$100 mil, colocando só R$30 por mês. E se você colocar R$300 por mês, em 30 anos você tem mais de R$1 milhão. E esse R$1 milhão vai te trazer um rendimento de 10 a 12 mil reais por mês depois, em 30 anos. Mas nós não nos importamos porque nós queremos coisas extraordinárias e acreditamos que o resultado tem que ser instantâneo e não nos percebemos no poder que existe nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos. Pequenos hábitos? Bate no ombro do seu irmão e diga para ele: pequenos hábitos, grandes resultados. E por último nós falamos que os seus hábitos são formados por sua identidade. Porque eu não minto, porque eu sou um homem de Deus e por isso eu não minto. Eu não minto para ser homem de Deus, não, eu sou um homem de Deus e por isso eu não minto. Porque eu não fumo, porque eu não sou uma chaminé. É por isso. Então eu não fumo para dizer que eu não sou uma chaminé, não, é por não ser uma chaminé que eu não fumo. Então são coisas simples, mas a minha identidade vai revelar de fato quais são os hábitos que eu tenho na minha vida. Ora, a Bíblia diz que da nossa boca tudo que sai é porque o coração está cheio.
E não há nada na nossa alma que não seja denunciado pelo nosso comportamento. Se eu tenho esse hábito é porque eu sou assim. Então eu preciso mudar não somente os hábitos, mas mudar de fato quem eu sou. Porque quando eu mudo quem de fato eu sou, que eu tenho uma identidade conforme a palavra de Deus me ensina que deve ter, então os meus hábitos consequentemente serão diferentes. Agora, o texto que nós lemos e vamos para a mensagem de hoje, Jeremias 13, 23. Será que o etíope, o negro, ele pode mudar a pele? Será que um branco pode mudar a sua pele? Será que a Bíblia diz, será que o leopardo pode tirar as suas pintas? Não, não pode. E ele diz, ele usa essa analogia, esse exemplo para dizer o seguinte: assim também, aqueles que são maus, eles são incapazes de fazer as coisas boas. Por que alguém é mau? Porque ele é mau. Porque ele faz coisas más? Porque ele é mau. Porque a pessoa faz coisas boas? Porque dentro ele é bom. Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. E você não pode ter bons hábitos se você pratica os maus hábitos. É isso que está dizendo. Não tem como eu ter bons hábitos se eu continuo aplicando, se eu continuo praticando os maus hábitos. Então a pergunta que alguém vai me fazer aqui é: como, pastor Rafael, eu vou quebrar o ciclo de maus hábitos? Eu vou te dar aqui alguns princípios bíblicos. A primeira coisa que você tem que fazer está em Salmos 32, versículo 5, Davi. Ele diz o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A primeira coisa que você tem que fazer para quebrar maus hábitos na tua vida é identificar o mau hábito. A primeira coisa é identificar o mau hábito. Davi, o rei, ele era um homem de muitas fraquezas. Mas a Bíblia diz que mesmo com as suas fraquezas, ele foi chamado um homem segundo o coração de quem? De Deus. Você já parou para pensar? Você ser chamado um homem que tem um coração igual ao de Deus? Davi foi chamado assim. E sabe por que eu creio que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque você vai ler muitos salmos em que Davi, ele reconhece o seu erro. Ele identifica, ele diz: eu pequei, eu errei. E ele pedia perdão a Deus, e é chamado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque você não vê pecado repetido em Davi. Davi pedia perdão, Davi se arrependia, pedia perdão e não cometia novamente. Ora, todos nós já pecamos na vida, todos nós temos um passado. Outro dia um irmão mandou uma mensagem: pastor, posso te fazer uma pergunta? Pode. Tu já pecou? Eu disse: não, eu sou, meu Deus. Claro que eu já, até como pastor eu já pequei, já fiz coisa errada. Mas como Davi eu me arrependi, pedi perdão, confessei meu pecado para as pessoas que precisavam ouvir o que eu fiz. E como contrapartida eu nunca mais fiz. É isso que Davi, por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não diz que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito. A Bíblia não diz que ele era chamado porque não errava ou porque não tinha fraquezas. Não, muito pelo contrário. Ele teve muitos erros na sua jornada. Mas Deus o chama de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi foi honesto. Davi foi humilde em reconhecer o seu erro. Foi humilde também para pedir perdão. Foi humilde para mudar a rota da sua vida. E se eu e você queremos quebrar maus hábitos na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos é identificar, é reconhecer, é dizer: realmente eu tenho. Porque tem alguns hábitos que é evidente, nós sabemos que temos maus hábitos, mas existem outros que nós não conseguimos reconhecer. É alguém que diz para nós: olha, você tem esse mau hábito. Agora eu vou dizer algo a você, meu irmão.
Todos os maus hábitos que nós temos, nós precisamos reconhecer, nós precisamos da ajuda de alguém que nos ajude a dizer quais são, a esposa, o esposo, os filhos, os pais, os parentes, mas acima disso tudo, nós precisamos da ajuda de Deus para vencê-los. Porque pela força do nosso braço nós não vamos conseguir. Eu sei que há momentos em que é difícil admitir ou identificar um mau hábito. Agora guarde isso, você não pode derrotar o que primeiro não pode identificar. Você nunca vai derrotar o que você não identifica primeiro. E é por isso que o primeiro passo para quebrar o ciclo de mau hábito é identificar. É reconhecer o que é esse mau hábito, o que é esse vício que você não larga nunca. Esse vício aí é o mau hábito. O que é esse costume que você tem? O que é isso que você está permitindo na tua vida que te limita, te bloqueia? Seja qual for, o primeiro passo é identificá-lo, ser honesto, ter humildade para admitir e em seguida quebrá-lo. A primeira coisa então é identificar o mau hábito. O segundo, para ou continuo? A segunda coisa que você tem que fazer para quebrar maus hábitos, Provérbios 4, versículo 14. Não entre pelas veredas dos ímpios, presta atenção. Não entre pela vereda dos ímpios, nem ande nos caminhos dos maus. Não passes por ele, desvia-te deles e passa de largo, passa longe. De quem? Dos maus, daqueles que maquinam o mal, daquele que é ímpio, daquele que não tem a visão que você tem. Ou seja, segundo, se eu quero quebrar maus hábitos na minha vida, o primeiro é qual, igreja? Identificar. Segundo, evitar o mau hábito. A palavra de Deus aqui ela é explícita, ela nos aconselha a ficar longe das pessoas más. Evitar a sua companhia, para não acabar no mesmo caminho e ficar com os mesmos maus hábitos. Se eu quero romper com todos os maus hábitos da minha vida, eu tenho que evitar o máximo possível os fatores, preste muita atenção, os fatores que promovem esses maus hábitos. Vamos lá, vou resumir para você. Quais são os fatores que promovem os maus hábitos? A ciência explica 4. Eu vou falar para você sobre eles. Primeiro, o primeiro fator que você precisa prestar muito atenção, que promove o mau hábito, é o lugar. Há certos lugares que promovem os maus hábitos. Talvez alguém tenha o mau hábito do álcool, do consumo de álcool. Você já sabe qual é o lugar que você não pode ir. Você sabe que se você ir lá, você vai beber. Você sabe que se você ir naquele ambiente, ou seja, o lugar promove o mau hábito. O irmão estava aqui no primeiro culto, eu lembro de um testemunho dele, recém-convertido, Vande, vindo na igreja, e ele era um alcoólatra, e ele queria se libertar do álcool. Por quê? Porque estava perdendo a família, porque na verdade o álcool destrói tudo. Olhem para mim. Eu nunca vi um filho se orgulhar de um pai que bebe, a não ser que o menino já está virando cachaceiro igual o pai. Não tem. Nenhum filho se orgulha. Nenhum. Não há. Passou com que propriedade? Primeira palavra. Segundo, meus pais tiveram um bar nessa cidade muitos anos. E durante muitos anos eu vi famílias sendo fragmentadas por causa do álcool. Eu vi. Eu não estou falando algo que eu ouvi. É algo que eu vi, que destrói as famílias. Destrói as famílias. Então esse garoto recém-convertido, homem recém-convertido, e de repente eu disse algumas coisas a ele, eu disse, cara, comece a evitar. Qualquer pessoa que se interna num centro de reabilitação sabe quais são os passos. O primeiro, afastamento total de todas as pessoas e lugares que promovem o mau hábito do consumo do álcool. Ah, mas é só uma cervejinha, pastor, pecado é bebedice. Nós não vamos discutir isso agora. Presta atenção. A história diz. Esse garoto, pastor Juca, eu dizia a ele assim, cara, não vai mais lá, porque se você for lá, em algum momento você vai cair. Não, tá bom. Um dia eu estava passando de carro na frente da rua, e eu olhei o barzinho lá, e ele estava lá jogando sinuca.
Aí eu parei o carro, abri o vidro. Quando eu olhei, paz, querido. Deus abençoe, ele já veio com o taco de sinuca na mão, correndo lá fora. Oh, meu pastor, meu pastor, meu pastor. Veio, me abraçou assim, eu disse, está tudo bem contigo? Tudo bem. Eu disse, filho, não é saudável você estar aqui. Olha lá, ó, todo mundo bebendo, é o teu mal, é a tua inclinação. Você caiu nisso, era isso que estava destruindo a tua vida. Não, pastor, mas eu estou tomando lá sem álcool. Eu disse, piorou. Por quê? Porque o próximo passo vai ser de álcool. E daqui a pouco a outra vai ser. Ele disse, é verdade, né, pastor? Eu disse, verdade, cara. Vamos jogar sinuca lá na associação, lá não sei de onde, eu e você. Vamos lá tomar refrigerante, comer chips. Vamos ser felizes. Para que isso? Você não precisa mais disso. Porque isso vai promover o mau hábito na inclinação que você já é caído. A tua natureza é para isso. Então você precisa perceber essas coisas. Ei, eu vou falar tudo hoje. Eu vou desenrolar o manto aqui. Tem gente que não pode ver uma placa chamada promoção. Você vive em dívida, minha irmã. Você vive endividado. Por quê? Porque você tem um sério problema, um mau hábito de comprar as coisas e não pagar. E aí você fica devendo para um, para outro, mas não pode ver. Pelo amor de Deus, minha irmã, nós vamos te algemar em casa. Ou seja, tem ambientes que você não pode ir. Eu e minha esposa, eu já sou um pouco menos mão de vaca. Meu Deus, a minha esposa, meu irmão, que bênção que é a minha esposa. Minha esposa é um sonho de todo marido de não consumo, é a minha esposa. E eu falei aqui no primeiro culto, quando ela me liga e diz assim, amor, tem que passar no mercado e pegar pão e leite. Sabe o que eu respondo a ela? Eu digo, vai você. Por quê? Porque se ela entrar, Fernando, ela vai sair lá do mercado, sabe com o quê? Pão e leite, só. E quando ela chega, o maridão já não tinha nem um bis lá, um chocolatinho, não trouxe um iogurte para o marido, um sucrilho, não trouxe. Então, para economizar, é assim que a gente faz. Não dá. Conversamos, amor, eu não posso ir naquela loja. Amor, mas chegou lá uma camisa bonita. Não vou. Porque se eu vou, tu já sabe. Então, tu sabe qual é o meu tamanho. Tu sabe o que eu gosto. Pode ir lá comprar e Deus abençoe. Porque, infelizmente, o mau hábito, não de não pagar, eu sempre paguei. Mas de ser gastado, consumista. Eu sou muito generoso, então onde que eu vou, meu irmão, eu quero comprar, eu quero abençoar, eu quero dar. Então tem que ter um cuidado também, porque acaba aquilo que é um bom hábito da generosidade, pode ser um mau hábito de gastar além daquilo que deveria. Então presta atenção, evite lugares que promovem maus hábitos. Segundo, preste atenção no tempo das coisas. Eu tinha uma pessoa da nossa família que todos os dias ele fumava um cigarro após o almoço. Acabava o almoço, ele saía de fininho, ia lá para trás e dava uma pitada lá no Marlboro. Fumava o cigarrinho dele, e aí um dia, e eu percebendo que ele só fumava um cigarro por dia. Eu cheguei para ele, Odilene, e falei assim, cara, por que tu não para de fumar? Ah, mas é só um cigarrinho. Por isso mesmo, é só um. Para, chupa uma bala. Chupa bala house. Até em língua estranha. Vai, come um chocolatinho. Come um chocolatinho. Depois do almoço vai lá, come mais um x-salada, né, Júlio? Pronto, resolve a coisa. Resolve. Mas o mau hábito naquela hora, naquele momento, faz falta, o organismo parece que pede, cria-se uma disciplina em cima disso. Davi, a Bíblia diz que era para ele ter ido para a guerra, não foi, ficou dormindo. Quando ele acordou, despertou, foi para a laje do palácio, olhou lá do outro lado, lá uma mulher nua, bonitona, meu irmão, pensa na mulher bonita. Ele olhou e disse, nossa, eu quero essa mulher para mim. Só que ela era casada.
E a Bíblia diz que Davi pede para que tragam essa mulher até ele, ele tem relação com ela, intimidades com ela, nasce um bebê, morre, depois ela vai ter outro filho com ele, ou seja, por que acontece o pecado? E por isso Davi, durante toda a sua vida, sofreu com isso. Foi perdoado, foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas a consequência ficou ecoando. O filho teve relacionamento com a enteada, com a filha. Meu irmão, virou tudo. O filho com a mulher do Davi, meu Deus, virou tudo. Tudo arrebentou, porque Davi estava na hora errada, no lugar errado. Talvez o lugar nem seria errado, mas a hora era para ele estar na guerra e não naquele ambiente, naquele lugar. Quantos estão entendendo? 2 fatores eu já falei. O primeiro é o lugar. O segundo é a hora. Terceiro fator que também faz as pessoas, que promove o mau hábito, é o estado de espírito. Os especialistas de comportamento humano descobriram pelo menos 4 estados de espírito que tornam você mais vulnerável. O primeiro, fome. Quem está com fome aí? Deixa eu ver. Então você está vulnerável. Com fome, meu irmão, com fome a hora não passa. Com fome você já está ali assim, ó, meu Deus, esse culto não acaba mais. A barriga roncando, meu Deus do céu, meu Deus, a fome. Por isso, olhem para mim, por isso que quando você vai fechar um negócio, alguma coisa, antes de fechar, diz assim, ó, vamos almoçar primeiro. Depois a gente resolve. Barriguinha cheia, satisfeito. A ciência explica que quando estamos com fome somos vulneráveis. É um fator que nos leva a ter maus hábitos. Quem aqui faz dieta? Deixa eu ver. Não precisa levantar também quem não quiser. Vamos lá, quem quer? Quem faz dieta? Amém. Faz dieta. Qual é o momento de maior tentação? Na fome. O momento que você mais é tentado, tem vontade de comer aquela barra de chocolate inteira, sozinho, sim ou não? Jesus está vendo, irmã. Jesus está vendo. E nessa hora o Satanás manda os seus enviados. Manda ou não manda, igreja? Manda. Vem o filho com sorvete. Vem a mulher comendo alguma coisa. Meu Deus do céu. Então a ciência explica que a fome, olha só que interessante, a fome, né? Você vai ver na Bíblia, por exemplo, que Saul vendeu a bênção da primogenitura porque estava com fome. Você já parou para pensar? A bênção da primogenitura é a bênção mais importante que existe no povo judeu. O filho mais velho, quando o papai está morrendo, impõe as mãos sobre ele, anos antes, e declara sobre ele toda a bênção hereditária que está na vida dele recaia sobre a vida do seu filho. Então, para o filho mais velho, é um orgulho ser o filho mais velho. É um prazer, é uma alegria, porque sabe que vai herdar a bênção do papai. E a Bíblia diz que o Esaú estava com fome. E o Jacó disse para ele o quê? Se você me der a bênção da primogenitura, eu te dou um prato de lentilhas. Se fosse uma picanha ainda, irmão. Mesmo assim, não venda. Não venda. Não se venda. E a Bíblia diz que o bonitinho do Saul olhou, eu estou quase morrendo, de que me vale a bênção da primogenitura. Tá bom, me dá o prato aí, a bênção é tua. O que ele fez? Olha o que está acontecendo lá, os árabes e os judeus até hoje. Até hoje existe a guerra por causa do tal do Jacó e o tal do Esaú, que depois vai vir o Ismael e vai vir toda a genealogia. Meu irmão, que tristeza isso. Decisões erradas. Então, a fome é uma das coisas que alteram o teu estado de espírito. Segundo, a ira. A ira. Já viu alguém nervoso? Não precisa baixar a cabeça, só diga sim ou não. Já viu alguém nervoso? O irmão no carro, no trânsito, na 470. Aí o irmão de trás dá uma buzinada. Deus está falando aí, pastor Juca. Abriu a porta do carro, porque o irmão de trás buzinou. E quando ele buzinou, o irmão abriu a porta, pastor Patrick, e meteu a mão num facão que ele tinha debaixo do assento. E foi lá atrás e bateu no vidro do cara assim. E o cara assim, misericórdia, misericórdia, misericórdia.
Aí o irmão disse assim: tu é crente? Ele: sim. Paz do Senhor, irmão. Outra semana o pastor Júlio, nós conversando, e o irmão dizendo para nós: meu Deus, perdi a paciência no trânsito, pastor. Meu Deus do céu, pastor, eu estava tão nervoso. O cara buzinou, eu fiz errado, eu sei, eu reconheço, mas o cara, meu Deus, ele veio e começou a buzinar e ele queria me bater. E eu também comecei a falar e falei. Eu disse: cara, para, momento de vulnerabilidade, você pode morrer, porque hoje uma vida humana já não vale mais nada para muita gente. E de repente você encontra um desse no trânsito, que não vai tirar um facão, mas vai tirar um 38, vai dar um tiro na tua cabeça e vai dizer: acabou. Porque hoje o mundo se resolve muitas coisas, infelizmente, e não corretamente, dessa forma. A ira, muita gente, nos momentos de ira, demonstram os maus hábitos que ele tem. A ciência também explica que a solidão, quanto mais tempo sozinho a pessoa fica, mais maus hábitos ela adquire. É por isso que às vezes a pessoa ficou muitos anos separada, sozinha, e de repente ela conhece um camarada e os dois começam a orar para namorar e não dá certo. Por quê? Porque é tanto maus hábitos que ela tem, que não conseguem mais haver entre eles uma concordância, uma conexão. E por último, o quarto é o cansaço. O cansaço. Quando estiver cansado, nunca tome decisões. A Bíblia diz que o Elias estava dentro da caverna, cansado, e disse o quê? Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, me mate agora. Ainda bem que Deus não ouve. Aliás, Deus ouve, mas não, Ele ignora algumas das nossas orações. E essa é uma daquelas. Portanto, fique atento a esses estados de espírito, porque isso vai promover os maus hábitos na tua vida. Nós estamos falando sobre quebra de maus hábitos. O primeiro, identificar o mau hábito. Segundo, evitar o mau hábito. E como fazemos isso? Primeiro, lugares. Segundo, tempo. Terceiro, estado de espírito. Fome, ira, raiva, solidão, cansaço. E o último fator, não se deixem enganar. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Sabe uma coisa que faz as pessoas terem maus hábitos? As próprias pessoas, as amizades, os relacionamentos. O texto é claro: não se deixe enganar, não se iludam. As más companhias corrompem até mesmo os bons hábitos. Você educa seu filho 15, 16 anos e de repente você descobre que ele está usando drogas. Como? Eu ensinei ele a vida inteira a não fazer isso, mas uma má companhia, numa conversa de 5 minutos no banheiro da escola, foi suficiente para jogar tudo por água abaixo o que foi construído. E ainda alguém vai dizer que não há influência de pessoas? Há, e é por isso que a Bíblia diz: tem que ter cuidado. Meu filho, eu sei quem são os amigos do meu filho. Hoje ele chegou ali no culto das 5 e disse: pai, o meu amiguinho está no culto. Eu disse: quem é? Ele falou: é a primeira vez que ele vem, pai, todo feliz, todo faceiro. Eu sei quem são os amigos dele, eu sei. Tudo bem, ele ainda é pequenininho, mas nós já criamos uma conexão de ele me falar tudo, confiar em mim e me contar de fato quem são seus amigos. Sexta-noite ele disse para nós assim: pai, será que eu posso trazer o fulaninho aqui em casa, que era um dos amiguinhos dele? E quando ele falou quem era, eu disse: claro que pode, eu conheço os pais dele, eu conheço ele, eu sei quem é esse garoto. Eu sei que ele é um menino que é comportado, que não vai influenciar negativamente. Eu sei disso. Já tinham combinado tudo, ele e o menino. 7 anos. Já tinham combinado tudo. Ele disse: pai, nós já combinamos tudo. Como assim? Primeiro tem que falar com o pai e a mãe. Aí eu liguei para os pais dele e disse assim: será que a gente pode pegar o pequeno de vocês? O Rafinha está falando que gostaria de ficar o sábado com ele. Aí a gente vai ali, pega ele, a gente almoça juntos e depois eles passam a tarde junto. Pode ser, pastor, passa aqui, pega eles. Fui lá, peguei o menino, levei o menino com a gente, foi uma bênção, brincaram, se divertiram. E não tem problema nenhum em deixar os dois brincar sozinhos, porque eu sei que esse menino não vai influenciar negativamente o meu filho. Quem são os amigos dos seus filhos?
Quem é o melhor amigo do seu filho? Tem pais e mães aqui que não sabem. Por quê? Porque não estão nem aí para isso. Esse estudo, ele diz que se você se cercar de pessoas que consomem álcool, é provável que você acabe tendo um problema de alcoolismo. Se você se cercar de pessoas que são usuários de droga, que são viciados na drogadição, é bem provável que você comece a ter esse mau hábito também. Por quê? Porque as pessoas, preste atenção, porque as pessoas ao seu redor, os seus amigos, os seus relacionamentos nunca são neutros. Eles sempre vão influenciar os hábitos na tua vida, tanto para o bem como para o mal. Ou seja, é bem provável que você cultive bons hábitos quando você estiver conectado com pessoas que têm bons hábitos. Em contrapartida, se você se conecta com pessoas que vivem com maus hábitos, daqui a pouco é bem provável que você esteja na mesma condição. Eu vou continuar. No livro de Provérbios, que você vai encontrar diversas vezes, não se junte a pessoas más. Diversas vezes não siga os seus exemplos. Diversas vezes fique longe delas. Várias vezes você vai ler evite-os. Várias vezes você vai ler mantenha a distância. Mantenha-se o mais longe possível dessas vidas. E agora o super espiritual está sentado, está pensando ou está nos assistindo e dizendo: ah, mas Jesus, eu não concordo, porque Jesus andava no meio dos pecadores, os piores da época. Sabe o que eu acho interessante? Eu vou falar, igreja. Interessante que essa pessoa que faz esse tipo de comentário é a mesma pessoa que para ela só tem validade na Bíblia essas coisas. O restante não tem validade. Mas isso sim, para defender o mau hábito que ele tem de andar com pessoas de mau caráter, então ele usa esse argumento: ah, mas Jesus também. Eu vou te responder: sim, Jesus andava com os piores da época. Ele andava com os piores, mas ele não convivia com eles. É diferente. O pior da época tinha uma conexão com Jesus para quê? Para cura, para libertação, para salvação. E eles seguiam Jesus, mas Jesus não se relacionava mais com eles a partir daquele momento, ou melhor, não convivia com eles. E esse é o problema. Você vai ver, por exemplo, Jesus aconselhando os seus discípulos. Preste muita atenção, porque é forte o que eu vou te falar. Mateus 10, versículo 5, Jesus enviou os 12 e ordenou a eles: não ireis, versículo 5, não ireis pelo caminho dos gentios, dizendo, pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ou seja, vocês vão sair daqui e vão pregar o evangelho, mas eu não quero que vocês preguem o evangelho da salvação nem para os gentios e nem para os samaritanos. Ai, 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 como isso? Que Jesus é esse que proíbe eu de falar dele para alguém? Sim, Jesus está proibindo. Ele diz: preguem somente para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, pregue para os judeus. E ele continua no versículo 11 dizendo: e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, procurem saber quem nela é digno, e hospedem-se então até que vocês se retirem. Ou seja, chegando na cidade, escolha o melhor de caráter, a melhor pessoa que existe, e lá dentro vocês entram. Ai, cadê o amor para ficar no meio dos pecadores? É Jesus que está ensinando. E aí, o que você me diz? E o versículo 13 diz: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vocês a vossa paz. É digna que a paz seja convosco, não é? Vira as costas, sai e leva junto a paz. Não deixa a paz, não abençoa essa casa. Ai, como? Ai, mas Jesus é mau, pastor? Não, Jesus é muito bom. Está nos ensinando esse princípio. E se ninguém de vós receber, versículo 14, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa, daquela cidade, sacode o pó,
Não traz nada daquele lugar. Deixa tudo para lá. Porque o versículo depois vai dizer: porque eles serão julgados mais veementemente do que Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não teve a oportunidade de ouvir a palavra. Eles tiveram e não valorizaram. Tá, ainda não se convenceu? Pula 2 versículos para frente, Mateus 12. Jesus está com os discípulos numa boa, orando, conversando, discipulando, falando com eles. E de repente entra uma mulher cananeia. E ela diz o quê? Minha filha está morrendo, pelo amor de Deus, me ajude. A Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para ela e virou o rosto. E aí? Não, para. Ah, meu irmão, eu vou falar. Estou me soltando. Eu estou aqui do lado quando acaba o culto. Você vem e diz assim: pastor, você pode fazer uma oração? Não. E aí? Conto ou vocês contam? Amanhã você já está lá na Batista, lá na Assembleia, lá na Quadrangular. Lá o pastor me dá atenção. Meu irmão do céu, foi isso que Jesus fez. Ele virou o rosto para ela. E ela não ficou: tá bom, vou para outra igreja amanhã. Não quero mais ficar aqui. Falaram que tu é amor, cadê o amor dessa igreja? Não precisa ficar vermelho, olha para mim. A Bíblia diz, meu irmão, que ao invés dela reclamar, murmurar, ela começou: por favor, Senhor. Ele olhou e falou bem assim para ela, ó: ei, eu não vou tirar aqui da mesa o pão dos meus discípulos para dar para os cachorros. Se já não bastasse Jesus virar o rosto para ela, agora ele chamou ela: cachorra. Foi dali que saiu o funk. Olha aqui para mim. Engraçadinho. Olha aqui para mim. Mas ela insistiu mais um pouco e disse assim, ó: até os cachorrinhos comem das migalhinhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus atendeu ela. Mas Jesus nos ensina, meu irmão, e é isso que eu quero que você entenda. Não é que nós não podemos estar com as pessoas, muito pelo contrário, nós devemos, porque esse é o verdadeiro evangelho. Mas guarda essa frase, bate foto, bota no teu Instagram, diz que é teu, faz o que você quiser, mas aplique essa mensagem. Seja um influenciador de bons hábitos e não retentor dos maus hábitos dessa pessoa. Eu entrei, a glória de Deus entrou. Eu entrei, eu tive contato com as pessoas de maus hábitos, os meus bons hábitos vão influenciar ela. E não sou eu que vou pegar os maus hábitos dela. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, há 4 fatores que devemos evitar. Primeiro, lugares. Segundo, tempo. Terceiro, estado de espírito. Cuida da ira, da fome, aquelas coisas todas. 4, as pessoas que não possuem hábitos saudáveis. E se você evitar o promotor de maus hábitos, você provavelmente pode quebrar o mau hábito. Se você continuar indo naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, provavelmente você vai continuar com os seus maus hábitos. Quantos estão aí? Bate na mão do seu irmão e diga assim: hoje nós vamos quebrar todo o mau hábito. Posso ouvir um aleluia? Primeiro, identifique. Segundo, evite. Terceiro, portanto, versículo 21 de Tiago 1. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Terceiro, primeiro, identifique. Segundo, evite. Terceiro, mude. Tem que ter mudança. Você não será capaz de quebrar um ciclo de mau hábito se você não se comprometer com a tua mudança primeiro. Você precisa, presta atenção, estar comprometido com a mudança. Um homem me procurou e disse o seguinte, e ele permite eu falar, senão nunca eu abriria aqui no altar. Ele disse assim: pastor Rafael, eu comecei a vir à igreja e eu vou te falar por quê. Porque durante 10 anos da minha vida, eu era um jovem, eu tinha alguns amigos,
E nós decidimos fundar um grupo de amigos que vai se reunir a partir de agora toda semana. E no começo nós nos reuníamos para quê? Para comer uma carne, nós bebíamos refrigerante, nos divertíamos. E agora fazem exatamente 10 anos que existe esse grupo. E depois de 10 anos, entrou bebida. As mulheres se matam em trabalhar e fazer maionese para nós comer. Toda vida que o pessoal sai lá de casa, ninguém faz nada, sobra tudo para minha esposa. E a briga toda semana acontece. Pastor, quando eu entrei no grupo, eu não bebia, hoje eu bebo. Quando eu entrei no grupo, eu não fumava, agora eu fumo. E para piorar, pastor, na última semana trouxeram aquele coisa do Satanás fazer fumaça lá que chupa a mangueira. O narguile. Trouxeram aquele trem lá no meio. Disse, vamos aí, ó, tem umas... Não sei se tem mais mangueira, alguém que fuma aí pode me ajudar? Não se ofenda, por favor, tá? Não se ofenda, eu só estou falando o que vai te matar daqui a pouco. Só isso. Mau hábito. E aí eles assim, meteram mangueira para todo mundo lá, todo mundo começou... Jogaram uns pendrive em cima da mesa, assim, ó, peguei esse negócio aí, vamos fazer fumaça também, é gostoso, é de menta, é de moranga, não sei do que, de pimenta, Satanás e tal. Vamos experimentar esse treco aí. Ele falou, pastor, quando distribuíram tudo aquilo em cima da mesa, eu disse, meu Deus, 10 anos com esses caras, 10 anos a minha vida só foi de ré. Eu continuo 10 anos com o mesmo trabalho, era um trabalho bom, mas ele disse, era medíocre, eu podia mais. Pastor, 10 anos, 10 anos. Aí ele falou, ele fez uma oração e falou bem assim, ó, Deus, na ignorância dele, na ignorância não, na ingenuidade dele, ele disse assim, ó, Deus, se quarta-feira que vem, quando eles chegarem de novo, e alguém deles me chamar de gordo, o que não era difícil, porque ele era, se alguém me chamar de gordo, vai ser o sinal do céu, para que eu acabe esse grupo. A questão é que os amigos nunca chamaram ele de gordo. 10 anos caminhando com ele, somos amigos, não tem essas coisas, bullying. E aí de repente, meu irmão, ele disse que naquela quarta-feira, o primeiro amigo que chegou, o primeiro, quando abriu a porta, pegou do lado dele assim, ó. Nossa, eu não tinha percebido, tá gordinho, né? Ele disse, obrigado, Senhor, era isso que eu precisava. Chegou todo mundo, ele reuniu todo mundo, disse, pessoal, o negócio é o seguinte, a partir de hoje vai ter mudanças no nosso grupo. Como assim mudanças? Eu não vou mais abrir minha casa para vocês virem aqui. Eu sei, vocês vão ficar chateados comigo, vão falar mal de mim, por quê? Porque toda reunião que a gente está aqui, a gente só fala mal de todo mundo, então eu serei o próximo, eu sei disso. Mas eu tenho consciência e maturidade de saber, só que eu não quero mais isso para mim. Eu quero sentar numa mesa cujo qual eu sou o menor da mesa, o mais ignorante, o que tem menos informação. Por quê? Porque se eu sentar com pessoas assim, eu vou crescer. E eu não quero mais retroceder. Eu quero salvar o meu casamento, porque toda semana é uma briga por causa disso. Ou seja, eu quero me livrar dos maus hábitos e eu quero começar a criar novos hábitos. Conto ou não conto o resto? Meu irmão, olha só que lindo. Ele decide isso numa quarta-feira. 2 semanas depois, uma empresa, ele acordou para a vida. Ele disse, agora chegou a minha hora. Começou a mandar currículo em tudo que é lugar. Foi buscar a espiritualidade que 10 anos estava morta. Só tinha uma religião, mas não tinha Cristo. Veio para a igreja, hoje é membro aqui, é uma bênção. Olha só para mim. 2 semanas depois, uma empresa na área comercial mandou mensagem para eles fazerem uma entrevista. Ele foi fazer entrevista e recebeu uma oportunidade de emprego para ganhar 250% a mais do que ele ganhava. Está com inveja? Então diga glória a Deus. 250% a mais do que ele ganhava. Por quê, pastor? É muita coincidência. Não existe coincidência. Existe Jesuicidência. Existe Jesus na causa, existe nós mudarmos o nosso comportamento, mudar a nossa vida, definir com quem nós vamos caminhar. Meu irmão, quem é de RH sabe aqui, que hoje você vai pedir vaga, eles vão lá no teu Instagram. Hoje eles nem pedem mais currículo, eles pedem o teu LinkedIn, eles querem saber quem de fato você é.
E aí você vive naquela rede social colocando foto sensual. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Minha irmã, estou me soltando. Diga, eu preciso mudar. Precisa mudar. O apóstolo Tiago é muito claro quando ele diz que nós devemos remover tudo que é mal, imundo, sujo da nossa vida. Isso são os maus hábitos também. Por quê? É impossível, escreva isso, é impossível ter uma vida positiva com hábitos negativos. É impossível você ter um futuro positivo com hábitos negativos. Nós temos que estar comprometidos com a mudança. Ei, lembre-se, os hábitos que você tem hoje determinam quem você vai se tornar amanhã. Então muda hoje, pelo amor de Deus. Se você quiser mudar um hábito, você deve mudar o seu foco. Um bom hábito é difícil de começar. E um mau hábito é muito difícil de largar. Pergunte, por que, pastor? Vai, pelo menos 7, né? 6, vai. Por que, pastor? Porque o mau hábito, ele te dá prazer momentâneo. É o prazer do momento. Aquela euforia, aquela alegria, adrenalina, dopamina, ocitocina, hormônios são liberados na nossa vida de sensação de prazer. Só que você se esquece que a conta vai chegar. Hoje é prazeroso, mas amanhã vai ser sacrificioso, se existe essa palavra. Vai ser sacrifício, irmão. Hoje é bom. Tem, prof? Não tem, né? Olha aqui para mim. Hoje é sacrifício. Aliás, hoje é prazer, hoje é bom, mas amanhã vai te destruir. Hoje a carne pede a droga, é bom. É fissura, louco, maluco. Maluco, beleza. O olho alterar, todo maluco. Uma maconha, tô legal, mano, pode crer. Mas a consequência vai vir, irmão, quando começar a queimar neurônio e tu não conhecer mais nem teu filho depois. Você olhar, quem é você, Júnior? Olha aqui, meu irmão, vai trazer sacrifício sim. E agora, os bons hábitos é difícil, por quê? Porque ele não traz prazer no momento. Quem é que gosta de fazer dieta? Vem orar por mim. Quem gosta, meu irmão, de parar de comer, Júlio? Quem gosta? Foi uma pergunta. Quem gosta? Quem é que gosta? As coisas que te dão prazer, você não quer largar. É por isso que é tão difícil. Agora, o mau hábito, sacrifício no futuro. O bom hábito, sacrifício no presente, prazer no futuro. Alegria no futuro. Economiza hoje e no futuro você vai viver da aposentadoria que você criou e não aquilo que o governo vai te pagar. É sacrifício hoje? É. Difícil hoje? É. Tem que abrir mão de um monte de coisa, tem que abrir mão. Sim. Mas calma, por quê? Porque o sacrifício ele é momentâneo. Mas o benefício é para sempre. Então pensa nos teus filhos. Pensa na tua família. Pensa na consequência daquilo que você faz hoje. Então se tem maus hábitos, nós precisamos realmente retirar da nossa vida. A maioria das pessoas não mudam, por quê? Porque elas estão focadas nos prazeres do presente e acabam sacrificando o seu futuro. A eternidade, irmãos. Você acredita que a nossa vida vai acabar aqui? Não! Existe uma eternidade nos esperando. E o sacrifício hoje de ser fiel, de ser leal, que não é sacrifício, mas vamos dizer que seja. É difícil nesse mundo você ser correto, parece que quem é correto é errado. Mas não, eu sou diferente, eu sou honesto, eu pago minhas contas, eu faço a coisa certa, eu sou fiel a Deus no meu dízimo, na minha oferta, abro mão de tantas coisas para ser leal e fiel a Deus. Mas eu sei o que está me esperando. Eu sei qual é a recompensa que está me esperando.
Eu sei do galardão que está me esperando. Porque naquele dia, quando nós chegarmos na glória, participarmos lá das bodas do Cordeiro, e nós passarmos lá pelo tribunal, meu irmão, que coisa linda. Que coisa linda que você vai dizer assim, ó, valeu a pena ser fiel, valeu a pena abrir mão, valeu a pena ser santo, valeu a pena sair do pecado, valeu a pena não ter bons hábitos. E não além do céu que já é tudo, aqui nessa terra você também vai colher frutos de você não ter maus hábitos. Diga glória a Deus. E por último, para orar por você, Isaías 40, 29. O primeiro mau hábito qual que é para quebrar? Alô, vou pregar tudo de novo, hein? Nós vamos ficar até meia-noite, que eu vou trancar a porta e ninguém sai. Vamos lá, primeiro. Segundo. Terceiro. Tá, vocês sabem ler, né, gente? O menino ajudou vocês e mesmo assim, vamos lá, vamos quebrar esse mau hábito de não abrir a boca no culto. Vamos lá. Primeiro. Não, você vai ler. Está ali, ó. Segundo. Terceiro. Quarto. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu me emociono com isso. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda. Ei, sozinho é difícil demais. Sozinho é tão difícil. Tinha um amigo meu que ele disse que ele tinha um problema com pornografia. Tinha um problema que não podia ver um rabo de saia. Casado, homem de Deus, mas que tinha essa dificuldade, era a inclinação dele. E ele disse, pastor Rafael, eu era assim, ó, se eu visse uma mulher passando na rua, eu nem respeitava a minha esposa que estava do meu lado. Eu ficava olhando. Pastor, quando eu estava sozinho então, os retrovisores eram todos alinhados já. Misericórdia. Ele diz, pastor, isso é um mau hábito. Era tão normal, pastor Patrick, que ele fazia isso normal. E ele disse, um dia conversando com a esposa, junto, e a esposa disse, pastor, ele faz na minha frente, ele nem me respeita. Pastor, quando ele faz isso, ele nem se toca, que ele fica encarando as mulheres. Se uma mulher passasse na calçada, ele disse que ele ficava olhando para olhar a mulher. No carro ele disse que às vezes, quando ele via uma moça bonita, ele fazia volta lá no quarteirão e passava de novo, só para ver de novo. Irmão, além de ser pecado, um mau hábito, ele criou um mau hábito. E então quando ele se converte, de verdade mesmo, que ele tem um encontro com Jesus, ele diz, cara, eu reconheci meu mau hábito. Eu vou evitar a partir de agora. Eu vou mudar. Eu preciso mudar. Agora, como eu vou fazer isso? Sozinho não estou conseguindo. E Deus falou ao coração dele, eu vou te ajudar. Olha só o que ele fazia. Ele disse para mim que, às vezes, ele estava caminhando na cidade, na calçada, por exemplo, e de repente vinha uma mulher muito atraente, muito bonita, de frente, vindo ao encontro dele. Ele disse que quando chegava próximo da moça, da mulher, ele virava de costas para ela, e se fosse uma loja, alguma coisa, ele colocava o tênis, o sapato, assim, o pé dele em cima de uma marquise ou no chão mesmo, ele se abaixava, ele desamarrava o cardaço do tênis e dizia, Jesus, me ajuda, eu não quero olhar. Eu não quero olhar, Senhor, me ajuda, é um hábito ruim, está destruindo a minha vida, está destruindo a minha família, isso vai me levar a um adultério, Deus, eu não quero. E ele desamarrava o tênis e amarrava de novo. E quando ele percebia que a pessoa passava, a sensação que ele tinha que ela tinha passado, ele se colocava de pé e não olhava mais para trás. Ele disse, pastor, tinha dias que eu passava e tinha 10 mulheres na calçada, e 10 vezes eu amarrava e desamarrava o tênis. Engraçado, né? Mas é o preço que se paga. Só que cada vez que eu falei para ele, cara, eu vou te falar uma coisa. Cada vez que tu dobrava o teu joelho para amarrar o tênis, você pensa que era para amarrar o tênis.
Mas cada vez que você dobrava o teu joelho e dizia: Jesus, me ajuda, Espírito Santo, Deus ia te curando, Deus ia te libertando, Deus ia fazendo a obra na tua vida. Ele disse: pastor, hoje pode ser um avião, pode ser o que for, um Boeing, pode ser o que for. Pastor, eu não olho mais. Verdade, pastor. Era hábito, passava uma mulher já olhava para lá. Hoje não, pastor, as coisas mudaram. Eu disse: glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus. Um menino que era usuário de drogas, um dia eu conversando com ele, disse: cara, quando te der a fissura, dobra o teu joelho, se não tiver ninguém para você buscar ajuda. E diz: Deus, eu não quero. Eu estou com vontade, mas eu não quero. Eu não quero. Quantas vezes ele me ligou e disse: pastor, vem para cá, pelo amor de Deus. E chegar na casa dele, ele em pranto, chorando e dizendo: pastor, eu consegui. Amém, filho. É dizer: não, eu não vou agir dessa forma. Eu vou quebrar esse mau hábito da minha vida e vou construir um novo hábito. E isso nós vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. Fica de pé. Feche os seus olhos. Comece a falar com Ele. Diga: Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude, Senhor. E algumas pessoas já vão começar a identificar alguns maus hábitos. A forma como você... Irmão, olha aqui para mim, eu preciso falar isso. Olha aqui para mim. Os homens, cadê os homens casados aqui? Cadê os homens casados? Trate bem a tua esposa. Trate bem ela. Irmãos, mais de 20 anos que eu prego isso. E não adianta ligar na secretaria depois e dizer: eu quero conversar com o pastor Rafael porque eu estou me separando. Não vou te atender. Ai, pastor, não vou. Porque se você não ouve o conselho no culto, meu irmão, você vai ouvir no gabinete? Não vai. Quantas vezes a gente ensina os homens dessa igreja: trata bem a tua esposa. Tem mulher aqui, não precisa cutucar ele, mas tem mulher aqui que já está tempo sinalizando: você não diz que me ama, você não me abraça, você não me procura, não se esconde, né? Você não me procura, a mulher está sinalizando, Meu irmão, presta atenção, quando ela disser acabou, ninguém mais salva. Porque mulher, eu nunca vi um bicho igual a mulher. Um bicho bom, né? A minha é boa, pelo menos. Olha aqui, é uma mulher, quando a mulher toma uma decisão e diz: eu não quero mais, não existe demônio no inferno, não existe anjo no céu, não existe pastor na terra que vai resolver. Então, quando chegar nessa hora, meu Deus, por que aí você muda, o cidadão? Aí manda florzinha do campo, manda chocolate, bombons, elogios, mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Por que tem que chegar nesse ponto? Muda esse mau hábito. Ah, mas vá lá, toy, que meu pai também era assim. E você vai continuar igual? Muda. É a parte mais frágil do casamento. Cuida dela, trata ela bem. Pelo amor de Deus, meu irmão, cuida da tua mulher. Cuida dela, ela é uma princesa que Jesus colocou do lado do sapo. Que colocou do teu lado. Para cuidar de ti, para te amar, para estar contigo. Ei, tem muita mulher sinalizando a tempo, hein? Teu casamento já está na UTI, tu nem sabe. Por causa do quê? Dos maus hábitos. Começa a valorizar. Convida hoje ela para ir jantar fora. Faz alguma coisa de diferente. Ah, mas tem as mulheres também, tá? Tem as mulheres também. Porque tem mulher que é rixosa, meu irmão. Posso falar, pastores? Eu já vou encerrar. Mas tem mulher, meu irmão, que é o cão chupando manga. Tem mulher, meu Deus do céu, meu irmão, tem mulher que eu olho e digo: oh Deus, obrigado pela minha esposa. Não é? Tem mulher, meu irmão, verdade. Um dia eu olhei para uma e falei assim: ó, não sei como ele é casado contigo ainda. Ela: ai, Jesus não falaria. Jesus é inconfundível e incomparável. Não me compare, minha irmã. Porque tem mulher que só o sangue do Cordeiro de Deus. Ai, que pena que não dá tempo. Posso falar?
Homens, posso falar? Tem mulher que não passa as roupas em casa do marido. Ai, pastor, mas isso ele também, claro que pode fazer. Não estou dizendo que agora é machismo, nada disso. Mas tem homem que a mulher não faz nada em casa, nem contribui e ajuda ele. Olha a camisa do cara ali, ó. Toda amassada, toda... Por quê? Porque o cara não sabe... Não é que você é uma escrava, nada disso. Mas tem que criar um ambiente de pedacinho do céu dentro do teu lar. Auxilie o teu marido, essa é a função da mulher, auxiliar o seu esposo. Ser auxiliador, estar submissa sob a missão do seu... Deixa ele desenvolver a missão e vai com ele. Ajuda ele, contribui com ele. Muda esses maus hábitos. Muda esse mau hábito, meu irmão, minha irmã. Daqui a 3 meses chama ele e diz: ai, eu tinha uma coisa para te falar. O quê? Estou com uma dívida. De quê? Ah, eu comprei uns negocinhos aí. Quanto é? 10 mil. Hã? Esconde tudo do marido. Não mau hábito. Fala. Vai lá e diz: gastei 3 mil esse mês, amor. Não. Muda os maus hábitos. Muda. Tem casamentos sendo restaurados aqui essa noite. Somente por essa troca. Por essa chave sendo virada de você fazer coisas diferentes.